Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Epístola de Paulo aos Filipenses 1:12. Lembrando que epístola é uma carta. Então essa carta Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo e ele destinou essa carta aos filipenses. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, os filipenses, eles se encontravam tristes. E por que eles se encontravam tristes? Porque Paulo, o homem de Deus, ele se encontrava preso. E por que Paulo estava preso? Porque Paulo pregava a palavra, pregava o evangelho, e devido à sua fé no Senhor Jesus, então ele foi levado preso para Roma. E justamente quando ele estava preso, ele escreveu essa carta para consolar os filipenses. E o homem de Deus, como nós acabamos de ler, ele estava informando essa igreja, esses cristãos, esse povo, que as coisas que ele passou, que eram as prisões, as perseguições, o açoites, entre outras coisas, tudo aquilo havia contribuído para o progresso do Evangelho, ou seja, o Evangelho se expandiu, o Evangelho estava crescendo. Paulo, ele viu que aquela condição que, de certa forma, era mal, mas na realidade aquilo estava contribuindo para o bem do Evangelho, para a propagação da palavra de Deus. Então Paulo queria que aquele povo, eles ficassem aliviados, eles ficassem confortados, pois o homem de Deus, ele estava tendo essa visão espiritual. Poxa, eu passei por isso, passei por aquilo, me encontro preso, só que há um porém. Isso contribuiu para algo de bom. Ou seja, aquela circunstância, Deus usou aquela circunstância, aquele acontecimento que, de certa forma, era ruim para o homem de Deus. Deus transformou em uma oportunidade para que o reino de Deus expandisse. Então, entenda, tem coisas que nós passamos na vida, perseguições, adversidades, circunstâncias que não são favoráveis a nós, coisas que de repente elas podem nos entristecer, mas nós devemos ter essa convicção que teve Paulo, essa visão que ele tinha, que Deus ele pode usar essa circunstância e transformar a maldição em bênção.
vamos dizer assim. Sabia que tem pessoas que elas justamente começaram a buscar a Deus, elas entregaram a sua vida para o Senhor Jesus por causa de uma doença, de uma enfermidade que elas tiveram, ou por causa de um período difícil que elas estavam passando, e aquele período difícil justamente foi aquilo que impulsionou essas pessoas a buscarem a Deus, a buscarem o Senhor, a entregarem a sua vida totalmente para Cristo. Agora, lógico, entendo uma coisa, é que o problema, a adversidade, sabe? A doença, não pode ser isso que venha motivar você buscar a Deus, ou seja, você não deve, não pode buscar a Deus só quando tudo está indo mal, não. Seja dia bom, seja dia ruim, não importa, mas você deve estar aos pés do Senhor Jesus. Então, tem pessoas que de repente, o que impulsionou elas a buscarem o Senhor foi um problema, uma adversidade. Então Deus, ele usa as circunstâncias, e essas circunstâncias que muitas vezes parece ser algo mal, parece ser algo ruim, no final é algo de bom para nós, assim como aconteceu com o homem de Deus, o apóstolo Paulo. Então, que a gente venha ter essa visão que teve Paulo, o homem de Deus. Se de repente você diz, poxa, eu estou passando um período difícil, um período de adversidade, e você está com a sua consciência limpa para com Deus, então enxergue desse jeito que esse problema, essa adversidade vai contribuir para algum bem na sua vida. Em nome de Jesus, creia que isso é para a glória do Senhor, é para a glória de Deus. Assim como certa vez disse o Senhor Jesus, essa enfermidade, ela não é para a morte, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. E quando certa vez os discípulos perguntaram para Jesus acerca de um cego de nascença, Senhor, quem pecou? Foi esse, foi seus pais? E Jesus disse, não foi nem ele, nem os pais, mas essa cegueira, esse problema é para que nele se manifeste as obras de Deus. Então, na adversidade, na angústia, na dor, o nome do Senhor, ele será o quê? Glorificado nas nossas vidas. E você vai poder enxergar, se você crer, tiver essa visão que teve Paulo, o homem de Deus. Poxa, na realidade, aquele período difícil, aquele dia mal, aquela dor de ontem, na realidade, não foi para o meu mal, mas foi para o meu bem. Como disse Jesus, o que faço agora, vocês não compreendem, mas depois vocês vão compreender. E continuando a leitura da palavra, versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana
e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então note duas coisas aqui. As cadeias de Paulo, no caso, elas se tornaram conhecidas na guarda pretoriana. Ou seja, Paulo estava preso numa casa, era uma prisão domiciliar. E haviam soldados romanos, os quais eles vigiavam Paulo. E Paulo, por sua vez, via aquilo como uma oportunidade de anunciar o evangelho para eles. E outra coisa aqui também, no versículo 14, haviam muitos irmãos, ministros do evangelho, que depois que eles souberam que Paulo estava preso, eles começaram a pregar mais e mais a palavra de Deus sem desassombro, ou seja, sem medo. Então significa que se de repente Paulo ele não tivesse sido preso, então esses irmãos não iriam falar da palavra de Cristo do jeito que eles estavam falando. Então, a prisão de Paulo acabou sendo um impulso para eles pregarem o evangelho mais e mais. Olha aqui, mais uma contribuição que foi para o evangelho, a prisão que o homem de Deus ele teve. Então, tenha essa certeza que essa luta, essa adversidade vai contribuir para o seu bem, em nome de Jesus. E para a gente finalizar, versículo 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, olha só, Paulo estava preso, sim. Ele seria morto, sim, por causa da sua fé no Senhor Jesus, mas ele estava feliz. E por que ele estava feliz? Porque o nome de Cristo, a palavra de Deus, estava sendo que anunciado. Em outras palavras, ele não foi preso à toa. Ele não estava aprisionado à toa. Mas aquilo gerou um benefício para o evangelho. Então, mais uma vez, creia que o que você está passando hoje, o período difícil que você está vivendo hoje, que essa circunstância que não é favorável a você no dia de hoje, isso vai gerar bênção na sua vida.
você vai ver em nome de Jesus Cristo. Vamos falar com nosso Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, entramos na tua santa e gloriosa presença, Senhor. Meu Deus, diz a tua palavra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Senhor, nós cremos no Senhor que aquele que transforma a maldição em bênção. O Senhor é aquele que muda o quadro, muda a história. O Senhor é aquele que usa as circunstâncias que não são favoráveis para abençoar. Porque nada e ninguém, Pai, pode impedir o Senhor de agir, o Senhor de atuar. Então, Santo de Israel, que esta vida, que esta alma, que se encontra passando um período difícil, uma tribulação, uma adversidade, meu Deus, que ela venha ver que isso vai contribuir para o bem dela. Alcança o teu povo, Senhor, alcança esta vida, esta alma que me acompanha, que ora junto comigo, e que ela veja a tua poderosa mão, Senhor, no meio dessa luta, dessa adversidade a qual ela está passando, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, abençoada por Deus em nome de Jesus. Amém? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, paz!